encomendas? Vamos falar sério sobre isso? Gente, isso aqui tá virando uma série, porque eu já postei alguns vídeos que deram o que falar. Tem gente que apoia, tem gente que discorda, mas esse é o objetivo. É um espaço democrático para a gente poder conversar e poder acrescentar um pouquinho mais, né? De repente eu como artesã na vida de vocês e vocês como artesã na minha vida. Essa troca de experiências, de conhecimento sempre nos ajudam a caminhar no mundo do artesanato. Bom, hoje o papo é sobre encomenda. Eu vou dizer para vocês um pouquinho da minha experiência quando eu aceitava encomendas lá atrás. Hoje eu vivo mais de produção de conteúdo. Encomenda, eu sempre sugiro o seguinte: se você for fechar qualquer peça com a cliente, a primeira sugestão é pedir 50% antecipado e 50% no ato da entrega. Ou, se você quiser, mais uma dica importante é o uso da maquininha de cartão, que aí você pode parcelar ou você pode inclusive pedir para a cliente pagar no débito, à vista, enfim. Aí a negociação depende muito de você com a cliente. Só que a vantagem da maquininha de cartão é que quando a cliente passa o cartão de crédito, se ela não pagar o cartão de crédito, problema dela com o cartão, porque na verdade o valor dessa encomenda vai cair na sua conta. Que isso pra gente que é artesão é o mais importante, né? O difícil é que tempos atrás, na época que eu fazia encomendas, o acesso dessas maquininhas de cartão eram muito difíceis. Não tinha essa variedade de marcas e nem de taxas, né? Geralmente tinha que pagar até a locação dessas maquininhas e as taxas eram muito altas, então não compensava. E aí, infelizmente, eu tinha que acreditar na boa vontade da cliente me pagar os 50% e até mesmo os 100% no ato da entrega. Então, pessoal, ao longo dessa minha jornada, eu levei alguns calotes sim. E foi em função disso que eu aprendi como lidar com essas situações. Aqui vai mais uma dica para você. É muito difícil da gente bater o olho numa peça e passar o preço, né, para cliente. Olha, esse vestido aqui que você escolheu numa determinada revista é tanto. Você não sabe quanto que vai de linha, você não sabe qual a linha que você vai usar, você não sabe o tempo de produção, você não sabe uma série de coisas, inclusive o nível de dificuldade. Por quê? Às vezes a gente bate o olho numa peça e fala, nossa, isso aí eu faço rindo. Menina, quando você for fazer, aí você faz chorando. E aí você leva tanto tempo para fazer a peça que você acaba vendo que o valor que você cobrou é muito inferior ao tempo de produção. Então, aqui vai uma dica bem preciosa. É importante que você monte um portfólio. Bruna, pelo amor de Deus, o que é portfólio? O portfólio nada mais é que uma pasta, né? Imagina aquela pastinha preta com aquelas folhas de plástico que a gente coloca a folhinha ali dentro. Faz uma pasta daquela com as peças que você já fez. Você vai tirar foto dessa peça, você vai colocar o material, vai colocar o tamanho da peça, para que serve. Então vamos supor assim, uma toalha que mede tanto por tanto, né, a medida certinho dela, é feita com fio tal, e aí você já define o valor. Quando você entrega para a cliente aquele portfólio, ela vai escolher e vai falar, olha, me interessei por esse. Então você já sabe o material que você vai gastar, você já sabe o lucro, você já sabe o tempo de produção e você já sabe o nível de dificuldade. Então é bem legal, até mesmo para quem trabalha com moda, fazer esse portfólio e por meio dele já direcionar para a cliente quais são as peças que você consegue produzir ou como sugestão para a produção para ela. Por que isso facilita, né? Você já vai ter todas as informações ali, cadastradas, bonitinhas. Você já tem uma peça, inclusive, para amostra. Se ela falar assim, ah, mas eu queria ver como é que é o caimento da peça no corpo, você já tem mais ou menos a peça. E uma outra dica importante é você sempre estar atualizando esse portfólio de peças que você faz, porque ninguém quer ter peça que todo mundo já tem ou que já saiu de moda, enfim. Mas também vai ter aquela pessoa, né, vai ter aquele público que vai querer sim aquela peça de 1900 e bolinha, né? Então isso
acontece e o crochê ele é atemporal. Outra dica bacana é o seguinte: se a cliente não topar pagar os 50% de entrada, você faz o seguinte, você exige pelo menos o material. Então você pede que ela compre o material, faça uma relação dos produtos que você vai utilizar, e é importante nesse momento que você coloque sempre um novelo a mais. Ah, Bruna, para sobrar e eu ficar com novelo? Não. É porque é importante que sobre fio do que falte fio. Vamos supor que você esteja terminando um vestido longo para cliente ou um tapete quilométrico, né? E aí faltou um pedacinho de um fio de uma cor, vamos lá pegar aqui o azul, tá? Quando você vai no armarinho comprar o azul, se o lote for diferente, ali já vai dar diferença de cor. Então é importante que sobre fio. Então vamos supor assim, se um vestido vai 3 novelos, eu sempre peço 4. Se um tapete vai 5 novelos, eu peço 6. Se sobrar um novelo, você pode entrar num acordo com a cliente. Posso ficar com o novelo que sobrou ou você prefere que eu devolva? A grande maioria das clientes, pessoal, elas não vão fazer questão de metade de um novelo ou de um novelo todo, enfim. Aí é questão de acordo. E falando em acordo, tudo que é negociado, tudo que está escrito, pessoal, não magoa ninguém. Então, a sugestão que eu dou, mais uma sugestão, são muitas sugestões, é que esse acordo que você faça com a cliente seja por escrito ou por áudio. Então nós temos hoje várias ferramentas, né? Temos o WhatsApp, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook. E é importante que você escreva. Por quê? Às vezes a cliente vai receber a peça e fala: "Ai, mas não era isso que eu queria outra coisa". Aí quando você olha lá no histórico das conversas, tá aqui, ó. Essa foi a maneira como você pediu. E aí a cliente não tem do que se queixar. E eu digo isso justamente porque eu cansei de fazer peças e da cliente não vir buscar, da cliente dizer que não foi aquilo que ela pediu, e aí como eu tinha feito um acordo verbal, ficavam elas por elas e eu acabava saindo no prejuízo. Então é por isso que é importante a gente sempre pedir 50% de entrada, 50% na entrega. Se você tiver oportunidade, compre uma maquininha de cartão para você poder trabalhar com mais facilidade nas negociações, de poder vender a prazo, a crédito, enfim, e até por uma questão de segurança, né? No caso de você receber. Inclusive, se a cliente investiu 50%, raramente ela vai desistir da compra. E outra coisa, se a cliente investiu 50% e ela desistir da compra, ela perde esse 50%. Porque onde é que vai ficar o seu tempo de produção, a sua dedicação, o seu custo com luz, né, com internet, com pesquisa, enfim. Então esse 50% tem que ser dito, tem que ser acordado, escrito, né? Você pode de repente colocar aqui uma lista de regrinhas de encomenda antes de você fechar qualquer coisa com a cliente, para que ela esteja ciente e não se sinta prejudicada num acordo, né? Então, lembrando, tudo que é escrito, né? Geralmente, se a pessoa dá um ok, é porque ela está de acordo com aquilo lá. Mas geralmente, quem investe 50% não desiste da compra. Ah, e como funcionam as encomendas pela internet? Bom, pessoal, existem várias plataformas de venda de artesanato, que são os marketplaces, né? Nós temos várias aí, nós temos Ilúria, nós temos o Elo7, enfim. Essas plataformas ajudam essa comunicação com a cliente, inclusive a forma de pagamento. Quando você faz uma venda pelo Facebook, pelo WhatsApp, você não tem como negociar ou parcelar, vamos por assim. Ah, você me paga 50% antecipado e depois 50% no caso da entrega. Isso é muito difícil. Então, como é que funciona? Geralmente, você vai trabalhar com transferência ou depósito, você espera que a cliente deposite o valor, esse valor tem que cair na sua conta, porque eu já caí num golpe que acontece muito, que é o envelope vazio, onde a cliente manda o comprovante mostrando que pagou e o envelope dela está vazio, e aí não cai nunca na sua conta e você já despachou a peça e você nunca mais vai ver o dinheiro na sua vida. Bom, por isso que eu tô contando aqui para vocês.
Claro que existem pessoas que são honestas sim e que vão pagar conforme o acordado, mas também existem pessoas que não têm tanto bom senso. Então, venda pelo Facebook, WhatsApp, sempre transferência ou depósito, aguarda chegar na tua conta, caiu na tua conta, despacha a encomenda. Bom, e é isso, pessoal, são pequenas dicas que fazem toda a diferença na nossa vida de artesã. E se você tem mais alguma dica, deixa aqui nos comentários para a gente poder ajudar uma ou outra, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!